Então, assim, elas perguntam, como que eu sei quando é Deus? Quando que eu sei quando é Jesus? E quando eu sei que é o Espírito Santo? Porque a gente fala uma confusão danada. Só que quando se fala de Deus, na grande maioria das vezes, nós fomos ensinadas de que se a gente não andar na linha, Deus vai te pegar e vai te castigar, não é isso? Ele vai te punir porque você errou. Ai de você se errar. Aí isso foi algo que a religião criou. Os nossos pais, eu até estava conversando com umas meninas ali, os nossos pais nos ensinaram também. Olha, Deus castiga desde cedo. Papai do céu não gosta e papai do céu castiga. E isso vai sendo criado na nossa mente, que nós temos um Deus mau. E eu quero mostrar para vocês, eu não vou ficar falando muito, porque eu passaria a minha vida inteira aqui falando como Ele é bom. E eu não conseguiria, com palavras, colocar como Ele é bom. Então, eu vou deixar para vocês algumas coisas. Sabe por que o diabo tenta roubar essa identidade de você, de filha? É porque a gente sabe que o pai, mesmo que a gente não mereça, nós temos parte na herança, não é isso? Olha, imagina você com um pai muito rico, muito poderoso, e aí você é toda rebelde, né? Não está nem para o seu pai, mas o que acontece? Se seu pai falece, ele deixou um testamento, quem que vai herdar as coisas dele? É você, não é? No reino dos céus não é diferente. Se você é filho, ainda que você erre, você vai fazer o seu concerto com o Senhor. E você não vai perder sua herança. Ele não vai deixar de ser teu pai porque você errou. E ensinam para nós isso. Que nós, se a gente errar, pronto. Aí a gente começa a se autocondenar. E ele falou, Mauriane, muitos me veem como um homem mau. Que se elas não andarem direito, eu vou bater nelas. Eu vou fazer com que elas sofram para elas saberem o tanto que não pode errar comigo. Muitas veem Jesus como o coitado, né? Aquele, nossa, que morreu na cruz, que se sacrificou e que, meu Deus, eu tenho que... Coitado de Jesus. É um remorso que a gente tem, porque a gente acha que tem que servir a Jesus porque ele morreu na cruz por mim, então eu tenho que retribuir isso. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que nada que nós iremos fazer se equipara aquilo que ele fez. Então nós nunca conseguiremos pagar. É besteira, é tolice. Quando ele disse que uma coisa só é necessária, ele quis dizer o seguinte: apenas me receba, apenas me tenha. O Espírito Santo, esse meu Deus, o Espírito Santo, eu creio que ficou com a parte mais difícil, que é até Jesus voltar, ele está aqui. Sabe, dentro da gente lutando e a gente rejeitando e a gente ferindo e ele insistindo, ele não desiste. Ele não desiste e ele fica, não vai por aí, vamos por aqui, tentando nos levar para um caminho que nos leva a Deus. E nós, muitas vezes, nem sabemos quem é ele direito. Sabemos que ele existe, mas não sabemos quem é ele e não sabemos nos relacionar com ele. Então, esse dia vai ficar marcado na sua vida. Você pode esquecer de muita coisa que eu vou falar aqui, mas uma coisa vai ficar marcada na sua mente: quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Eu creio, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque a partir de agora você não vai mais se ver como alguém que não merece, mas você vai se ver como filha. Amém? Eu vou deixar, se vocês quiserem anotar, eu não vou ler, mas eu vou fazer questão que vocês anotem. Para que, versículos que vocês já conhecem, tem vários, mas eu só vou deixar esses para vocês poderem meditar em casa. E Gênesis 1, 26, diz que, então disse Deus, façamos
o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existem muitas coisas para ser vista aqui, mas eu só quero que você se ligue nisso agora. Ele criou todas as coisas, mas você, ele criou dele mesmo. Ele criou o melhor. Então você não pode achar que você é inferior a nada, nem inferior a ninguém. Você foi criado do melhor. Amém? Eu vou te mostrar aqui uma outra, mais 3, para você guardar e nunca mais esquecer disso. Em Salmo 139, se você quiser anotar para depois você ver. João 3,16 e João 1,12. Em Salmo 139 diz o seguinte: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Você pode acreditar aqui nesse versículo que você não é um acidente? Quem pode dizer, eu não sou um acidente? Eu não sou um acidente. Queridos, eu poderia dizer que eu teria sido um acidente, porque eu vim fruto de um relacionamento não lícito, não conheci o meu pai, eu passei durante muito tempo ouvindo a minha mãe falando coisas ao meu respeito, ao meu nascimento. Mas quando eu vi isso aqui, que antes que eu tivesse nascido, ele já tinha uma história para mim, eu entendi que eu não sou um acidente. Eu sou um projeto dele. Amém? Você é um projeto do Senhor. Todos os seus dias ele já sabe. Não tem nada que você vai fazer. Não tem nada que ele antes não já saiba que você fez. Agora, você concorda que quando a gente peca, desde o princípio, Adão e Eva pecaram. O Senhor, Deus, criou Adão e Eva, colocou no paraíso para reinar, certo? Não haveria morte, não haveria sofrimento, era tudo muito perfeito o plano. Porém, ele já sabia o que ia acontecer. Mas, aí tá, o homem pecou. A Bíblia fala que Deus criou o homem e ele vinha todos os dias se relacionar com ele. Aí o homem pecou. Quando o homem pecou, a primeira atitude dele foi se esconder. Toda vez que nós pecamos, a primeira atitude nossa até hoje é nos esconder. E às vezes a gente fala, nossa, porque Adão, nossa, porque Eva. Nossa, sabe, a gente julga os dois. Na realidade, nós somos piores até que eles. Porque nós também pecamos e nos escondemos, porque ficamos com vergonha do Senhor. O pecado gera vergonha. E depois gera acusação, se não houver uma confissão e um arrependimento. E leva à sua queda. O pecado ainda não é uma queda, ao meu ver. O pecado foi um acidente de algo que aconteceu. Isso se não for premeditado. Mas, a partir do momento que você esconde o teu pecado, você se esconde de Deus, aí você está caindo. Porque nós não acreditamos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós não acreditamos que Ele é bom. Então, o que eu vi aqui? Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, eles pecaram. Hoje eu estava tomando banho e ele falou para mim assim, Mauriane, quando vocês falam, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Quando vocês falam que Adão e Eva pecaram e que o cordeiro, eu matei um cordeiro, um cordeiro que nunca tinha havido morte até então, aquele foi o primeiro, eu matei para poder vesti-los, para eles poderem se apresentar diante de mim. Porque até então, eles estavam se escondendo, né, usando uma máscara ali.
Aí o Senhor fez isso. Ele falou, naquele momento, o meu coração doeu tanto quanto no dia que Jesus foi crucificado lá na cruz. Porque no dia que isso aconteceu, ali Jesus estava sendo morto. E vocês veem isso com uma naturalidade, como se só um animal tivesse sido morto. Mas ali já era a crucificação de Jesus. Queridos, é muito sério isso. Aí passaram-se alguns anos, o homem continuou, né? Aí tá, o Senhor continuou se relacionando com o homem. Eu acredito piamente em todo o meu coração que Deus até hoje, Ele se relaciona conosco todos os dias, assim como Ele fazia com Adão e Eva. Porque assim como Ele matou o cordeiro e vestiu eles, e eles continuaram conversando, apesar deles terem sido expulso de lá do paraíso, mas o Senhor continuava falando com ele e falando com a descendência dele. A prova disso é que quando você vê ele conversando com Abel e Caim, ele falou, Caim, por que teu semblante caiu? Isso significa que ele vinha ainda todos os dias conversar com ele. E eu acredito que quando o mundo entrou no caos total, que foi necessário que viesse Jesus, porque o pecado estava grande, nós estávamos escondidos e impedidos de nos apresentar diante dele, ele enviou Jesus, porque o Cordeiro também trouxe para nós uma veste, para que nós pudéssemos nos vestir e nos apresentar novamente diante dele, e ele continuar se relacionando com o homem todos os dias. Isso foi o que ele falou para mim hoje. Até então eu não sabia o que ia falar. Eu falei, eu não vou procurar em Bíblia, eu não vou procurar, eu quero que o Senhor fale comigo. E ele falou isso. E eu quero te dizer que se você hoje tem se escondido e você hoje não tem ouvido o Senhor, não é porque Ele deixou de falar com você. O seu pai, ele não deixou de falar com você. Você muitas vezes deixou de escutá-lo. Mas eu declaro nessa tarde que a partir de hoje os seus ouvidos espirituais, eles vão estar sendo abertos para que você possa ouvir a voz do seu pai. Amém? E que nada nesse mundo, nem no porvir, possa impedir você de ouvir o seu pai. Não acha que você tem que ser digna para ouvi-lo, porque nós nunca seremos dignos. Mas pensa que você é filho, e se você é filho, você pode conversar com teu pai. Quando ele diz que, olha, Deus, outro dia eu estava conversando com as meninas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, não é isso? Aí, eu conversando com as meninas, elas falaram assim, nossa, mas Jesus, né? Jesus é amor, porque o sacrifício de Jesus e tal. E assim, eu posso falar para vocês, eu vejo Deus como meu pai, porque eu ainda era adolescente, ele disse, você não precisa de pai, eu sou o teu pai, eu supro as suas necessidades, eu amo você e eu vou cuidar de você. E a partir desse momento, nunca mais eu senti carência de pai, eu não me importaria o meu pai... Segundo, né, histórias que eu nunca nem quis saber, só para você ter uma noção, o meu pai biológico morreu, eu era criança, então eu não conhecia, eu nunca fiz questão de querer saber nada sobre ele, porque eu sou suprida. Eu sou suprida. E quando eu erro, quando eu cometo coisas durante o meu dia, que eu sei que eu entristeci ele, eu chego e eu falo, pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Tem pessoas que não acham nem que pode chegar diante de Deus e falar, pai, me perdoa. Se primeiro falar assim, Espírito Santo, Jesus, fala para o pai que eu peço perdão, entendeu? O véu foi rasgado, querida. O véu foi rasgado. Se alguém coloca na sua mente que hoje ainda você não pode falar com o pai, isso é mentira. Ah, eu tenho que falar com o Espírito Santo primeiro, com Jesus primeiro, para eu poder falar com o Pai. Você pode falar, você tem que se relacionar com os três, mas você tem o direito de chegar diante do seu Pai a hora que você quiser.
Quem é que tem um pai e tem que pedir permissão para falar com ele? Isso aconteceu um dia. Mas hoje você tem a liberdade de entrar no Santo dos Santos a hora que você desejar e se relacionar com teu pai. Amém? Que todo sofisma na mente sobre isso venha ser lançado por terra, em nome de Jesus. O Senhor, Deus, Ele quer ser chamado de Pai. Olha só, Senhor, quem é Senhor? O Senhor tem servo. Se você se sente servo, você não tem mais nada, nada menos do que aquilo que você luta, vamos dizer assim, se esforça para fazer. Mas se você tem pai, se você o vê como pai, você tem direito da herança. Porque o trabalhador, ele é digno do salário, mas o filho é digno da herança. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Eu não estou interessada em causar um grande impacto no coração de vocês e verem vocês por aqui chorando. Sabe, amém se isso acontecer, amém se vocês entrarem nesse lugar. Mas a minha intenção aqui nessa tarde é que vocês tenham esse entendimento. Quem é o seu pai? Valorize, porque muita gente não sabe que tem. Muitas pessoas que fazem tanta besteira por aí, muitos até tiram sua própria vida, é porque não entendem que tem um pai e que cuida. Só que todo pai, queridas, que ele cuida, que ele ama, que ele zela, mas ele também corrige. Quem é o pai vendo seu filho cair no precipício, fazendo trem errado, não vai fazer nada? Não existe. Você vê o seu filho fazendo algo errado, você tem que corrigir. Só que você que é pai, corrige em amor. Quem é que corrige você com severidade? É o diabo. Corrige não, né? Ele castiga. Ele te dá um peso. Ele joga um jugo em cima de você. O diabo castiga. Deus não. Deus, ele te corrige. Porque ele fala que ele corrige aqueles que ele ama. Eu quero que vocês tenham esse entendimento nessa tarde. E eu peço para vocês levantarem antes que vocês comecem a ficar cansadas. Porque eu sei que depois de um almoço desse, a gente fica meio assim, né? Eu queria só que você me ensinasse ali. Tá bom. Então, vocês sabem que tem um pai? Amém? Quem aqui pode dizer e entender? Olha só. Eu quero que você entenda que desde a fundação do tempo, do mundo, a única intenção de Deus é pegar você, ter um relacionamento com você. Ele não te criou para você cantar bem, para você, sei lá, pregar bem. Não foi para isso. Ele criou você para se relacionar com você. E se você não fez isso, não tem feito isso, que seja por causa do pecado, que seja por falta de fé, e seja por falta de não se sentir filha, porque muitas pessoas teve um pai terrível e começou a transferir isso para o nosso pai. Mas só que ele diz, ainda que o seu pai, sua mãe esqueça de você, eu jamais esqueceria. Então, quero te dizer, desvincule, quebra todo vínculo que possa existir entre seu pai terreno e seu pai do céu. Amém? Ainda que seu pai seja o melhor do mundo, eu quero te dizer que o nosso pai é melhor do que todos e o melhor dos pais. Eu quero te dizer que ele criou você para ter relacionamento no princípio. Aí o homem caiu, aí ele pegou e trouxe Jesus, aí matou o cordeiro, para voltar a ter um relacionamento com o homem de novo. O homem, aí voltou a ter relacionamento, conversava todos os dias. Aí o homem caminhou, chegou um tempo que o homem já não conseguia mais vê-lo. Aí ele pegou e enviou Jesus para que ele possa ter relacionamento de novo com você. Então você vê um pai que, apesar de ser o dono do universo, o todo-poderoso, mas tudo que ele deseja é se relacionar com você. Porque ele já é dono de todas as coisas.
A única coisa que Ele deixou livre para você dar, se quiser, só se você quiser, é o seu coração. É o seu direito de filho, para que Ele seja o seu Pai. E até hoje o Espírito Santo, Ele tem conduzido você a esse lugar. Porque sem o Espírito nós não conseguiríamos fazer isso. Sem Jesus, isso não seria possível. Porque foi através de Jesus, o Cordeiro, que foi rasgado o véu e trouxe, né, essa identidade de volta. E com o passar do tempo, com o pecado, se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito, nós não conseguiremos ver também o nosso lugar de filho. Porque o mundo, a tribulação, a nossa alma, ela tenta esconder. Ela é o véu que nos impede de chegar a Ele. Mas com o Espírito e com o desejo no seu coração, você pode chegar ao seu Pai a hora que você quiser. Amém? Senhor, Pai, nessa tarde, Senhor. Paizinho querido, que nesse momento o Senhor venha trazer a certeza no coração de cada uma de nós. A certeza de que nós somos amadas. A certeza de que nós somos queridas. A certeza de que o Senhor faz loucuras para poder ter o nosso coração. Pai, que nós venhamos entender que nós não precisamos viver de emoção para chegar ao Senhor. Que mesmo que nós estejamos tristes, alegres, com raiva, seja como for, nós temos um Pai que ao chegar na presença dEle, tudo se desfaz. Em nome de Jesus Cristo, que nós encontramos esse lugar, que nós encontremos esse lugar em Ti, Pai, e nós possamos dizer que o Senhor é o nosso Pai. Oh, Pai, que a Tua presença venha ser real aqui nessa tarde. Nós chamamos a Tua existência aqui nesse lugar, porque no nosso coração Ele já existe. No mundo espiritual Ele já existe. Eu posso te chamar o que eu quiser, porque eu sou a Tua filha e amada. desejar a Tua Não existe protocolo entre nós dois, porque tudo que tinha foi quebrado. Aleluia. Tudo